Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu verei as últimas informações do Botafogo, tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Botafogo, tudo também o que a mídia está falando aí desses reforços do time do Fogão e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Botafogo e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Agora a gente levanta a nossa tela com os números então do confronto entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Os números equilibrados principalmente na posse de bola, mas aí o Botafogo teve mais finalizações também no alvo, as grandes chances criadas e as ações na área do rival e principalmente no placar, com a vitória e a vantagem por 2-0. Tem o jogo de volta, o Botafogo tem essa certa tranquilidade, baixou o nosso virtual e a gente ouve então os personagens do jogo de ida, das oitavas da Copa do Brasil. O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Um momento de sofrimento, mas que se nós tivermos resiliência e continuar trabalhando e entregando o máximo, independente do que estiver acontecendo, mais para frente nós vamos sair com um grupo mais forte. Claro que é uma vantagem importante que o Botafogo conseguiu colocar hoje aqui, mas a qualquer momento do jogo de volta, se a gente faz 1-0, o confronto está aberto. Então vamos também considerar isso e trabalhar para que isso aconteça. O Bosa pode fazer isso todos os jogos se ele quer. Então, muito contente com ele. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então, hoje, muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. Botafogo então com a vantagem do 2-0. O Cícero tinha feito uma promessa, né? Ele falou que era uma boa notícia para os botafoguenses. Então, bom, a primeira excelente notícia não é, Cícero, é a vitória e a vantagem na Copa do Brasil, mas as coisas ainda podem melhorar para o time do David, Cícero? Olha, Bruno e Mari, eu agradeço o esforço de vocês tentaram, né? Eu falei que ia fazer um mistério, que tinha uma grande notícia. Esse foi o mistério que durou menos tempo da história da televisão brasileira. Não durou 2 minutos, né? Assim que eu falei que tinha um mistério, já entrou o David Ancelotti dizendo que o volante Danilo, uma grande contratação do Botafogo, ex-Palmeiras, que foi contratado ao Nottingham Forest da Inglaterra, foi a contratação mais cara da história do futebol do Botafogo, 22 milhões de euros, 142 milhões de reais, ele vai ser relacionado para o próximo jogo. É essa boa notícia. O Botafogo vai ter um grande craque, um grande jogador que já jogou na seleção brasileira, à disposição do técnico Ancelotti. Não sei se vai começar jogando ou ficando no banco de reservas domingo às 4 da tarde no estádio Newton Santos, jogo contra o Cruzeiro, mas que vai ser relacionado, ele já garantiu, já falou aí, a gente viu na entrevista dele. O Botafogo é o 6º colocado com 26 pontos ganhos e enfrenta o vice-líder Cruzeiro, que tem 34 pontos ganhos. Vai ser um jogo muito difícil. Essa vitória diante do Red Bull Bragantino foi a primeira do David Ancelotti diante da torcida alvinegra. Tinha tido 2 empates, 0-0 com o Vitória, 1-1 com o Corinthians, e essa foi a primeira vitória em casa. E também foi o primeiro gol desse garoto de 18 anos, o argentino Montoro, com a camisa alvinegra. É um excelente jogador. Eu acho que quando ele se entrosar mais com o time, se soltar mais um pouco, é um garoto que está se adaptando ainda ao Botafogo, ao futebol brasileiro, vai trazer grandes alegrias. O Botafogo já tinha descoberto o Almada, né? E agora descobriu esse garoto e ele vai ser realmente um grande craque. O Botafogo, que no jogo de volta, quarta-feira, pela Copa do Brasil, dia 6 de agosto, em Bragança Paulista, se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil com vitória simples, empate até derrota por 1 gol de diferença. Se perder por 2 gols de diferença, a decisão da vaga vai ser na disputa por pênaltis. Se o Botafogo perder, dificilmente vai perder por mais que 2 gols de diferença, 3 gols, estará eliminado da competição. Voltamos aos estúdios, prometo que não vou fazer mistério agora. A próxima entrada é para falar do tricolor carioca. Até já! Combinado, Cícero. E da próxima vez, eu vou tentar não estragar o que o Não, Cícero... a culpa foi do David. Foi, A gente ainda valorizou o mistério. Você quase entregou.
É, verdade. Desculpa, Cícero. Mas a gente tem um Barbosa no jogo contra o Red Bull, marcou o gol, né, de cabeça naquela jogada maluca, 2 finalizações, olha que loucura, né, atualizando os dados ofensivos do Barbosa também. Mas ações defensivas, 11 duelos aéreos vencidos, 4. No algoritmo do Data ESPN, ele foi o segundo melhor da partida, da vitória do Botafogo. O Barbosa é um desses personagens tão marcantes do Botafogo, porque eu acho que ele também representa um pouco desse espírito que o torcedor cobra, né, em certos momentos. Tanto da raça, tanto da entrega, quanto da loucura, quanto de se entregar, quanto de tentar resolver as coisas quando dá na cabeça, né? Fazia tempo, na verdade, né, que o torcedor do Botafogo, ele buscava ali uma identificação com uma equipe que desce para além de títulos, né? Óbvio que títulos, imagina, é o sonho de todo torcedor, mas o Botafogo de 2 anos para cá, porque a gente tem que relembrar aquele que perde o campeonato, enfim, a partir dali ele começa a desenhar uma conversa, a redesenhar uma conversa muito legal com o torcedor. E aí ele cria esse tipo de personagem, né? Que o torcedor olha, se identifica, que ele quer no time, que o adversário teme. O Barbosa foi um dos destaques do Mundial. Sim, né? Ele foi gigante contra o PSG, por exemplo. Então ele além de ter a qualidade técnica de um zagueiro, de postura, de tecnicamente ser muito bom, de se apresentar na bola aérea ofensiva, ele tem esse espírito de liderança, né? Então, assim, o Botafogo, acho que ele passou pelo processo de, com o Luiz Castro, criar um time muito bom, um time mesmo, para depois amadurecer como personagens do jogo ali. Então, as adversidades que esse time também enfrentou, porque o Botafogo da temporada passada, ele tem a janela do meio do ano, ele encorpa ainda mais, mas ele também passou por dificuldades ali no começo do ano, pré-Libertadores, contra o próprio Red Bull Bragantino, enfim. Mas ele aprendeu a lidar com várias adversidades. E aí a gente viu, nesse ano, já o Botafogo sem o Barbosa, era outra equipe também, né? Sentiu muito falta dele. Quando o David foi apresentado, chamou muito a atenção, como ele já falava português, né? E eu lembro que eu estava aqui fazendo o Sport Center à noite, e o André Puri falou assim, poxa, se ele se adaptar ao futebol brasileiro, como ele rapidamente se adaptou à língua, é uma excelente notícia para o Botafogo. Já dá para falar que ele já conseguiu se adaptar? Porque são 4 jogos, só um gol sofrido. Sim, Já chama atenção isso, não chama, Jailson? Sim, concordo contigo, concordo também com o André, porque é impressionante. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que esse time do Botafogo tá diferente do antigo treinador? Tá melhor? Não tá? Tá na mesma média? Qual a sua opinião a respeito desse time do Botafogo? Tá te encantando? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Realmente o que ele fez com o português, né? Porque ele disse que não falava nada antes da seleção. Devia ouvir uns pagodes lá no Real Madrid. Devia ter alguma relação, né? Devia. Língua aqui, ó. Não é possível, porque foi muito rápido, mas assim, a segurança é uma equipe compacta. Acho que é o que a gente pode falar bem desse time do Botafogo. É uma equipe muito compacta, equipe que tem muita tranquilidade quando tem a bola no pé, vai girando, tentando justamente abrir ali o adversário. Ontem, como a gente já falou, o Bragantino começou melhor o jogo. Primeiro tempo, o Bragantino, primeiro tempo ali, nos primeiros 15, 10 minutos, o Bragantino indo para cima, com os 2 centroavantes, né, com o Sacha e o Pita jogando juntos. E aí o Botafogo ali tentando ajustar a marcação, tentando ali o Vitinho junto com o Caio. Inclusive o Caio, o Pantaleão, zagueiro, até agora bem ali firme, junto na defesa com o Barbosa. Mas o time do Botafogo que foi trocando passes, foi ficando um pouco mais calmo, mesmo com o Bragantino marcando em cima. O Botafogo não se assustou com a marcação adiantada do Bragantino e continuou tentando sair jogando. E aí, quando não conseguia, usava o Arthur Cabral, que a gente falava da bola aérea, da força física, era justamente aí que também usava o Arthur Cabral. E no jogador mais fraco fisicamente, que é o Montoro, o Botafogo também tem um desafogo, só que aí é o desafogo técnico, não físico. Que é justamente também quando o Botafogo está pressionado, o Marlon Freitas, o Vitinho também, os jogadores viram a bola lá na esquerda do Montoro, e ontem eu estava percebendo no jogo contra ali, né, nos jogadores do Bragantino, nenhum jogador do lado direito do Bragantino se atreveu a dar o bote no moleque. E chegar de primeira ali nele. Ninguém tentou dar o bote nele, porque primeiro que ele já faz uma situação que me pega, que eu acho legal, que é a primeira bola do jogo. Uma das primeiras bolas do jogo. Não nele, ele já pega a bola e dá o driblezinho de salão. Que ele fica pegando a bola de letra e vai pra trás, vai pra frente, pra quê? Pra já causar um receio no marcador. Já passar o recado dele de primeiro. Já passa o recado. Se eu der o bote nesse moleque, eu vou ficar pelo caminho.
Então também tem esse desafogo ali no moleque. Vamos ver, ele é muito novo, fisicamente tem muito a evoluir. Também defensivamente, ele entrega pouco, faz mais uma sombra. Mas vamos ver, porque a expectativa é boa nele. Ele é muito bom. Mas assim, é um Botafogo diferente, né? Porque eu sinto, e obviamente a gente tem o início, o meio e o fim da história do último Botafogo. Sim. Que termina com um título, que era um Botafogo que ele assustava. Pô, ele assustava. Posição física. Era aquela coisa do começava o jogo, né? Você já... Nossa senhora, que eles estão vindo. Mas o fim foi até melhor que o início e que o meio. Exato. Porque na temporada anterior, o início foi espetacular, o meio mais ou menos e o... Isso. A gente tem a história de um Botafogo que deu certo da temporada passada. É diferente desse Botafogo. Eu não acho que ainda os adversários olhem com o mesmo temor ofensivo que existia da temporada passada. Isso não é demérito nenhum. Claro, claro. Não é o mesmo poderio ofensivo, mas esse Botafogo dá ele vai ser diferente? Ele vai ser aquele Botafogo? Ele tem características e propostas diferentes? Qual que é a do David? Dos 4 jogadores diferentes, só um estava na temporada passada, o Savarino. Então, assim, não tem como, por enquanto, por agora, cobrar o mesmo Botafogo. O treinador é diferente, os atacantes são diferentes, tem zagueiro novo, o meio de campo perde peças importantes, o Botafogo, ele liberou muita gente do seu elenco que fez parte do trabalho vencedor. Então, peças de reposição, os substitutos entravam, marcavam, o Júnior Santos se lesiona e ainda termina como artilheiro da Libertadores. É outro Botafogo, uma outra ideia de jogo, com outro treinador. Talvez não seja, né? A mesma ideia de ser a do ano passado. Mas o Paiva não caiu por conta disso? Porque era um time defensivo? Mas esse time não Eu não é acho defensivo. que Esse era um não time é? defensivo. O do David não é? Eu não achava que o do Paiva era um time defensivo. O do Paiva... Eu também não achava. A questão é que ele jogou contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, contra o Palmeiras. Pô, aí você tem um outro time do outro lado que tá te empurrando também. A questão do Paiva foi já o recado na formação inicial, com os 3 volantes, e antes também, né? Não foi nem antes do Mundial. É que culminou no jogo contra o Palmeiras. Ali foi o ponto alto, mas já era antes, já era uma... A torcida do Botafogo já não... E a torcida do Botafogo também já não casava muito com o estilo do devem ter Renato coisas Paiva. que eu também estou falando da minha cabeça, mas coisas que às vezes no dia a dia você já reparava que o trabalho que a gente não ia sabe. funcionar, que a gente não sabe. Mas você acha que foi mais do Textor? Pra mim foi uma limpada de barra. Não, pra mim foi uma limpada de barra do próprio Textor, com as empresas dele. Ele termina a temporada europeia ali nas cordas com o Lyon, sem saber o rebaixamento ou não rebaixamento. Precisou largar o Crystal Palace, que também passou por situações de competições europeias. Ele troca a presidência do Lyon, passa para parceira dele de SAF de lá, né, da empresa, que faz parte do Grupo Eagles lá. E para mim a cartada dele de agora é o Botafogo. Sim. Mas ele mesmo falou. Então, exato. E para mim, ele mudar essa rota no Mundial foi esse recado dele mesmo, assim. O que eu tenho agora é o Botafogo. Então, eu preciso acertar de qualquer jeito, como eu já acertei. Porque, assim, ele derrapa muito ao não entender, ou pelo menos, achar que entende de futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele não te permite essa troca brusca de trabalhos. Deu muito certo, vende todo mundo, troca o treinador, bora que a gente vai replicar tudo isso. Dificilmente, assim. O que o Botafogo fez na temporada passada foi muito fora da curva. Foi muito fora da curva, porque ele acertou de primeira com o treinador, ele acertou de primeira com a janela, encaixou o trabalho e ganhou 2 títulos importantíssimos. Que outro clube passou por isso? Desse jeito, tão assim, rápido, ó. O Jorge Jesus. No máximo, que foi um time que tem 6 anos que a gente tá falando Exatamente, dele, né? No máximo, assim. Então, assim... E o time continuou, né? O time do Flamengo, ele mudou os poucos. O Botafogo não, exatamente. Isso, então, Mário? assim, ele termina o ano vendendo um monte de jogador importante, abrindo mão da pré-temporada. Sim, começou a trabalhar em abril. Então, assim, pra mim, essa correção de rota de meio de ano foi isso. Ou eu mudo agora, ou eu... Assim, eu tô colocando em risco todo o meu processo. Não era nem pra ter vindo. Assim, na época, a gente ficou assustado aqui, né? E aí alguns torcedores do Botafogo mandando mensagem, falando, graças a Deus, até que fim, já tinha passado da hora, porque assim, o estilo de jogo, o Botafogo Way, né, que o Textor tanto fala, mas o estilo de jogo também implementado pelo Paiva, é que eu não tô falando se era defensivo ou ofensivo, tô falando que o estilo de jogo que ele implementava no Botafogo não agradava a torcida, não agradava o torcedor. Esse agrada mais. Então, esse tá agradando, só um gol sofrido e a equipe continua. Eu só queria destacar para finalizar, o Savarino. Sim. Porque sabe qual que é a mágica? Chuteira preta. Tem isso? Chuteira preta. Tradicional.
Vamos brincar com essas coisas. Eu ia destacar porque o Savarino foi muito sobrecarregado, né? Até porque do quarteto só ele ficou, ele jogando ali no meio, jogava de ponta esquerda, jogava de meia mais ofensivo, jogou de meia central ali tentando uma trinca, né, que o Renato Paiva tentou fazer em determinado momento, mas justamente achar novamente um ponta à esquerda, que dessa vez é o Montoro, tá fazendo o Savarino ter a tranquilidade de circular por onde ele quer no campo. Jogou bem, finalizações de fora da área, com tranquilidade. Então, assim, outro cara que, de repente, pode pegar esse final de ano e subir de produção graças a esse esquema, né? Já mais acertado do David. E vamos ver como é que vai ser a sequência do Bragantino, porque são 5 jogos já sem vencer. E nesse recorte do Ancelotti ter sofrido só 1 gol, o Bragantino sofreu 10. São 4 derrotas seguidas. O próprio Seabra falou que é um momento difícil, reconheceu essa oscilação, né? E não para por aí, tá? O pessoal também do SBT Esportes trouxe aí também as suas informações, as suas análises aí desse jogo do time do Botafogo contra o time do Bragantino, essa vitória sensacional do Fogão. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Sabe de uma coisa? Pela quantidade de coisa que o Botafogo construiu, o placar dava até para ser mais do que 2-0. Mas eu não acho que foi uma partida de almanaque. Mas olha como é que o futebol é interessante, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Boa tarde, Pedrosa, você de casa. Boa tarde. Várias vezes nessa temporada, o Botafogo coletivamente não foi bem. Porém, o individual fez a diferença. Em algum momento o Igor Jesus salvou o Botafogo. Em algum momento o Cuiabano fez um gol e salva o Botafogo e tal. Mas na partida de ontem, o coletivo foi nota 10. E individualmente, alguns personagens, eu acho que muitos personagens não estavam na sua melhor noite. O que acontece, é natural. A gente vendo o Botafogo às vezes errando um domínio de bola, uns passes meio bobos, até na finalização. Então assim, eu achei nota 10 pro coletivo e não nota 10 para alguns personagens que não tiveram uma noite impecável. Mas o coletivo é tão forte hoje no futebol que ele fez o Botafogo vencer de 2-0. Ontem a gente entendeu perfeitamente, Lucas Pedrosa, o que o Ancelotti quer com a camisa do Botafogo. Olha, eu vou ser sincero com você, Fernanda. Eu gostei muito do jogo do Botafogo. A gente tem que lembrar sempre que é um adversário muito forte, que é o Red Bull Bragantino, que inclusive está à frente do Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. E algumas dinâmicas, para mim, que foram muito interessantes nessa partida. Primeiro, o Caio Pantaleão é um jogador especial, é um atleta que chegou, vestiu a camisa do Botafogo e me parece pronto para qualquer desafio que ele precisar ter durante essa temporada. A dinâmica dos laterais, teve assistência do Vitinho, teve assistência do Cuiabano, isso também tem muito a ver com o trabalho do David. Como o Marlon Freitas faz essa equipe andar. Isso aí é chover no molhado. Só quem não assiste o jogo do Botafogo não consegue perceber o quão especial é o Marlon Freitas nesse meio campo. Aí eu gostei muito, vou ser muito sincero, da partida que o Montoro fez, porque é um garoto que chama a responsabilidade. É até engraçado. O Botafogo contratou um jogador pronto, mas que ainda tem muito a evoluir. Ele é um cara que tem consciência tática, consciência física, volta quando é preciso, consegue chegar dentro da área para finalizar, serve os companheiros e tá jogando solto, o que é importante para o tipo de jogo que ele tem. O Savarino, Fernanda, vou ser sincero, eu acho que das últimas partidas que ele fez, talvez essa tenha sido a melhor. Foi. A que ele participou mais, essa bola aí, ele rouba do John e consegue dar assistência pro Arthur Cabral, o Arthur Cabral perde. O Botafogo poderia ter saído com um resultado ainda maior dentro do placar. Acho que o Red Bull Bragantino até produziu para fazer um gol. Talvez. Mas o Botafogo poderia ter saído com 3, com 4 no placar, que não seria nenhum absurdo. Mas dentro de uma Copa do Brasil, contra um adversário de Série A, que é muito forte, um 2-0 fica um ótimo resultado. E parabéns também à torcida do Botafogo, que fez mais uma bonita festa. Muito bonita festa. Ô, Vene Casagrande, o que você está achando desse início de trabalho aí do Ancelottinho? Eu tô achando maravilhoso. São 5 jogos desse treinador e a gente pode ver uma equipe totalmente bem formada dentro de campo. Óbvio, ainda tem muito a evoluir. Mas, por exemplo, se a gente for comparar ao antigo treinador, é uma equipe totalmente diferente. Antes era uma equipe de transição. Agora o Botafogo, ele tem a posse de bola, ele comanda o jogo. Ele tem a bola e sabe o que fazer. E outra, a gente mencionou aqui a boa partida de vários jogadores. Mas se fosse um zagueiro espanhol jogando na Europa, fazendo o que o Alexandre Barbosa fez, todo mundo ia estar elogiando, falando que maravilhoso, que espetáculo. Vamos então botar tem que o gol elogiar, aqui na tela? porque o gol, a jogada começou com ele e termina com ele. É isso aí. E assim, não foi algo assim por acaso. Eu acho que é algo trabalhado ali, né? Com certeza. Com certeza, não é? Porque se E, você. Olha isso. Pode pausar, Cris, por favor, Olha, voltar um pouquinho. Ele começa com uma roubada de bola. É, ele que rouba a bola ali. Exatamente. Aí, tá aí. Ele rouba a bola e ele Isso. parte. Acha o Savarino que vai no Cuiabano.
Cuiabano e ele sobe. continua acompanhando. Ele ó. acreditou, né? E o Cuiabano olhou pra ele. Esse é o ponto. Eu Ele acho que aponta, né? Exatamente. Eu acho que é trabalhado justamente por causa disso, porque o Cuiabano vai carregando a bola e sempre olhando pra área, como se ele já soubesse que alguém ia estar ali. No caso, o Alexandre Barbosa. Eu acho que esse lance aí foi maravilhoso, uma baita jogada. Ele fala na entrevista, Vene, que ele sempre procura fazer gol. Ele fala, esse não é o meu principal ofício, mas sempre que eu puder ajudar o time ofensivamente, eu vou ajudar. E é verdade. Sabe que esse gol me lembrou? Eu não vou te alfinetar não, tá? Lembra do gol do Dedé, 2-0 contra o Botafogo, que ele rouba uma bola, dribla, nesse mesmo Nilton Santos, nesse mesmo gol, inclusive. E aí ele cruzam e ele consegue fazer o gol. É um gol muito parecido, eu botei até no meu Twitter, depois a galera Mas pra quem não acompanha o Alexander, pra quem só olha esse jeito meio truculento que ele tem... Então, eu acho que é por conta disso que as pessoas acabam esquecendo, entre aspas, de elogiar o Alexandre Barbosa. Mas o torcedor botafoguense sabe muito bem o que o Alexander, no seu olhar ofensivo... Vocês podem não lembrar, mas vários gols do Botafogo saem de um lançamento preciso do Alexander. Quem que botou ele de centroavante uma vez? Teve isso, não teve? Um treinador que, de repente, botou ele de centroavante? Teve, mas quem foi? Foi agora, recentemente. E no início ele arriscava Foi muito. o Arthur. No começo contra o Bahia, eu lembro desse jogo. Caraca, que ele botou o Alexandre Barbosa de centroavante, lembra disso? Joga no Google aí. E ele até falou assim, foi algo que eu tentei, não deu certo. Ele assumiu o erro na ocasião, justamente por conta disso. Mas o Barbosa tem muito esse olhar... Nossa, você tá abrindo uma caixa na minha cabeça. Ele tem muito esse olhar ofensivo. No jogo contra o Peñarol lá, um gol muito importante do Almada, em que o Botafogo estava tomando um susto, mas tinha um placar muito elástico. O Alexander dá um lançamento para o Almada incrível. E esse não é o primeiro, foram muitos. Ele tem esse olhar. Aliás, quando o John chega, e esse Botafogo Way que ele gosta de dizer, o John fala, eu gosto de zagueiros construtores. Sim. E é exatamente isso o que ele achou. O Vene acertou tudo. Foi contra o Bahia. Eu lembro muito desse jogo. Foi logo no comecinho do Arthur no Botafogo. Eu xinguei essa hora, provavelmente. Não, todo mundo. E eu lembro que na época ele assumiu o erro. Ele falou, algo que eu não vou tentar novamente. Mas olha, a gente olhar o Pantaleão, gente... Que jogador, Vene Casagrande, é o Pantaleão, o Caio. E todo mundo acha que ele é da base do Botafogo, que ele é um garoto. Não. Ele tem 29 anos. Ele já é um zagueiro prontíssimo. Ele veio do Krasnodar da Rússia. Sabe o que faz a gente entender o bom momento do Pantaleão nesse começo de Botafogo? Ninguém tá lembrando do Jair. Do Jair e do Bastos. Mas exatamente. Isso também tem a ver com o Barbosa. Por conta disso. Barbosa formou dupla com Bastos, ótima dupla. Barbosa formou dupla com Jair, ótima dupla. E tá formando com o Pantaleão, uma ótima dupla. E tem um fragmento também. no meio. E aí, pessoal, vocês acham que o Barbosa é um zagueiro diferenciado? Vocês acham que é um dos caras aí diferenciados desse time do Botafogo? Qual é a sua opinião referente ao Barbosa? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. O que talvez só o botafoguense lembre, mas na reta final, a mais importante, o Adrielson entra, porque o Bastos não se machuca nessa temporada. Verdade. Ele se machuca no final da última temporada. Então, jogos do calibre como o Palmeiras, final de Libertadores, até bem antes, o Adrielson assume e o Barbosa, ele é tão espetacular que qualquer um que forme dupla com ele já consegue absolutamente entrosar com a sua dupla, Pedrosa. Não, pra mim ele é um jogador que inclusive virou uma chave mental dentro do Botafogo. Sim. Eu lembro muito bem quando ele chegou e esse jeito mais explosivo dele, de raça e tudo mais, que o torcedor gosta muito e que às vezes ele até exagerava um pouco, mas é um jeito que fez o Botafogo dar uma acordada, um choque de realidade, principalmente depois do que aconteceu lá em 2023. Então é um atleta pra mim que é um dos melhores zagueiros do Brasil e no ano passado eu não tenho nenhum pudor em falar que ele foi o melhor zagueiro do Brasil. E quando ele chega meio totoca da cabeça, né? Ganhou cartão. Eu vou contar um segredo aqui, como é que eu chamava ele. E hoje em dia eu continuo chamando, mas de muito carinho, porque pra mim, eu vou dizer uma coisa forte, tá? Ele é top 3 dos jogadores mais importantes hoje do Botafogo. Não só tecnicamente, ele um maluco do bem, mas sabe? Por vestiário, porque ele representa pra torcida, o Pedrosa foi preciso. Ele é também essa virada de chave no pensamento. Eu adoro ter um jogador desse em campo. Eu tive durante anos, sabe quem? Joel Carli. Durante anos ele foi esse cara pro botafoguense. A gente ama o Joel Carli. E eu falava assim, gente, esse Carli da Shopee.
No início, bem no início. E mas hoje ele é maravilhoso. Ele é o Barbosa, E ele meu parece amor, ser minha muito vida. maneiro também. Ele é um cara Todas as entrevistas são maneiras extremamente dele. educado, divertido. Os funcionários adoram ele. Ele é um cara muito legal. Ele é um agregador, assim. Ele tem é... um perfil que eu gosto muito em jogador de futebol. Ele não gosta de perder nada. Isso, é Eu isso. acho que independentemente de você estar disputando algo, você vê, ele quando sai de campo derrotado, Perfeito. ele sai revoltado. E ele eu posta acho que que todo tá atleta revoltado. deveria ser assim. Também acho. Sabe? Você não aceitar a derrota, independentemente do momento. A Só gente perdeu o dente e a cueca. É. Isso aí ele perdeu. E sabe o que é o mais legal? Ele não tá nem aí. Fica nem aí. Ele não tá nem aí. Perdeu Ó, vou o te falar, dente. o dente ficou até mais bonito agora. E ele não Perdeu a tava nem cueca aí, também. gente. Ele é muito... pô. ele é Alexander Agora, Barbosa só pra aqui. finalizar. Eu acho, assim, que de todos, se tem um dos caras que isso não pode ser vendido, não pode ser negociado, ele tem que ficar por muito tempo, é esse cara aí. O Barbosa é esse personagem super importante. A gente, um Gregory, que é esse espírito de competitividade no nível maior. O Barbosa é mais um bom exemplo da equipe dos scouts do Botafogo. Porque Sim. esse jogador, ele estava certo no Fortaleza. Estava certo, o dirigente do Fortaleza fala isso. E o scout do Botafogo brigou pela contratação dele e conseguiu convencer o jogador a vir. Tal como o Montoro também, que pra mim hoje é titular nessa equipe do Botafogo. Muito Independentemente bem. da E idade custou dele. pouquinho pra mim, hein, ô Pedrosa? E vai valer muito mais ainda. Vamos ver a arte aqui que o nosso Dani Dutra fez, fera braba aí nas nossas artes, sobre o David Ancelotti, os números dele, e o Arthur Jorge, em 5 jogos, os 5 primeiros jogos dos dois, né? 3 vitórias para cada lado, 2 empates para o Ancelotti, nenhum para o Arthur Jorge, 0 derrotas para o Ancelotti, 2 para o Arthur Jorge, uma delas aqui contra a LDU no sua estreia na altitude, né? 5 gols marcados para lá, pro Ancelotti, 11 pro Arthur Jorge. Quando ele chega no Botafogo, Pedrosa avisa. É um treinador que gosta de fazer gols. O tipo de jogo dele é pra isso. Mas olha defensivamente. Você falou, ele faz 10 e toma 8. É verdade. E era por aí. Ele sofreu até agora, Ancelotti, 1 gol. E o Arthur já tinha sofrido 6 gols. Se você botar numa balança ali, a proporção é parecida, né? Sim. Então, 77% de aproveitamento pro Ancelotti, 60% do Arthur. Assim, a gente gosta de analisar que a gente é pago pra isso. Sim. Mas eu acho isso uma bobagem da gente ficar comparando com um cara que já passou, né? Que é o Arthur Jorge. Eu acho que o Ancelotti já tá escrevendo, já começou a escrever de uma forma bem romântica e talvez com entusiasmo a sua história. E o Arthur também começa assim. O botafoguense já logo fala, gostei desse cara. Sim. E o Ancelotti tá bem por aí, Pedrosa. E eu acho que se você for comparar os elencos da chegada do Arthur Jorge e o elenco do David, ele tem mais peças pra trabalhar. Ele tem mais material humano pra trabalhar do que o Arthur Você Jorge acha? naquele primeiro semestre. Tinha sim. Almada? Mas não tinha. Não, ele não tinha o Almada. Não, ele não, tinha depois. o Luiz Henrique, ele já tinha. Não tinha o Igor Jesus, Ele não tinha o Igor e o Almada. não tinha o Alex Telles. Não tinha o Alex Não Telles. tinha, se a gente for pegar, vai ter mais gente Você nesse me bolo aí. convenceu. Entendeu? Verdade. Tá Lembro coberto muito de bem razão. daquele Botafogo e mesmo assim ele conseguiu, por exemplo, fazer o Júnior Santos jogar bola demais. Muita o Júnior bola. Santos estava jogando muito, ele conseguiu organizar a equipe. Eu acho que o David hoje, dentro do Botafogo, as peças que ele tem, e até porque ele chega no momento em que ele não tinha o Igor Jesus, então ele não tá sentindo falta do Igor Jesus, porque ele não sabe o que é ter o Igor Jesus. Verdade. Ele tá conseguindo construir, tanto com o Pantaleão, quanto com o Arthur Cabral, o Montoro também, entre outros jogadores, um novo time, e ele tá indo muito bem. E para algumas coisas, como sempre, né? No último ano, o Botafogo não tinha problemas com volantes, né? Sim. Trocava um, entrava o outro, entrava... Esse ano já tá mais escasso. Porém, você tira Não, o Savarino... mais escasso. Esse ano ele vai ter o Danilo. Ainda tem Danilo Ele vai pra ter o entrar. Danilo. Tem. Cara, Danilo Ontem ele joga muito. optou pelo Tem. Newton, que eu sei Que a jogou torcida- bem, tá? A torcida Jogou do bem. Botafogo pega no pé desse garoto, eu não Jogou consigo bem. entender Não, o mas motivo. ele jogou bem ontem. Jogou Jogou de bem, cara. primeiro, É bom ficou jogador, solto. Jogou tem bem. passada larga, Ele tem o é Marlon, alto, que é o arrisca Marlon. de fora. Ele tem o Alan e vai ter o Danilo. Não, o Danilo no ano joga muita passado, bola, ele... Fernandinho. Não, ele joga. Joga eu sei muito. que Nossa joga. Senhora. E eu tô dupla é muito maravilhosa. ansiosa Se eu por tô este ansioso momento. pra ver o Danilo em campo com a camisa do Botafogo, vocês alvinegros, vocês têm que estar super ansiosos. Nós já estamos muito ansiosos. Correia no banco. Mas, cara. então, Jogador isso que eu ia europeu. falar. Esse ano ele tira o Savarino,
e ele bota o Correa. Mas ele ontem tirou o Arthur e botou o Correa, porque o cara pode jogar lá, Sim. pode jogar de meia, pode jogar aberto. Enfim, um cara super versátil com muita qualidade. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu o time do Bragantino ontem por 2-0 lá no Newton Santos, né? Com direito a gol do Álvaro Montoro e também do Alexandro Barbosa, o zagueirão aí, né? Alexandro Barbosa fez o gol, né? Aí sacramentando ali o 2-0 já no primeiro tempo, né? O Botafogo que perdeu inúmeras chances, né? Deu 16 chutes, né? 7 foram direto ao gol e apenas 2, né, foram na rede, né, para falar a verdade, né? 5 ali foram defesas ou passaram muito perto, né? Mas o Botafogo perdeu algumas chances. Esse jogo poderia ser um pouco mais ampliado. Esse jogo poderia ser ali um 3-4-0 para o time do Botafogo, tá? É um jogo ali onde o Botafogo perdeu algumas chances. Mas assim, a mídia está enaltecendo demais a aula de contra-ataque, né? A mídia está enaltecendo demais os contra-ataques aí do time do Fogão, né? O time do Botafogo deu uma aula tática de contra-ataque que, meu Deus, que aula, né? O Botafogo impecável ali nos contra-ataques, muito bem, né? Principalmente nas partes dos 2 gols ali, muito bem treinado, muito bem compacto, muito bem distribuída ali a bola, até chegar às partes que fez os gols, né? Mas tá começando a criar uma forma, tá começando a criar um jeito ali, tá começando a ficar com a cara do filho do Ancelotti, tá? Acredito que em mais alguns dias aí o Botafogo vai estar, né, todo entrosado. A gente sabe que tem sim uma dificuldade logo no início, porque é totalmente diferente, a metodologia de trabalho é totalmente diferente do que já estava tendo, né? Então não teve uma pré-temporada já com esse treinador, ele já pegou em meio do caminho, né? Já tinha outro estilo, ele já chegou ali, perdeu alguns jogadores importantes, né? Agora no próximo jogo vamos ter aí a estreia do Danilo, né, no time do Botafogo. Então vamos ver aí como que esse time do Botafogo vai se comportar já com o Danilo, né? É mais um jogador, né? Então vai sim haver algumas dificuldades aí pro time do Fogão. Mas, na minha opinião, uma vitória muito boa, muito importante do time do Botafogo, um 2-0 muito bom, tá? Pro jogo da volta. Dá sim para administrar esse resultado lá, né? A gente sabe também das fragilidades do Bragantino, que o Botafogo pode sim, né, ali explorar, né, essas dificuldades e tentar ali, quem sabe, até fazer um resultado também na casa do Bragantino, né? Então passar para as quartas de finais na Copa do Brasil. Quem sabe o Fogão ser campeão dessa Copa do Brasil, é um título que também o Botafogo corre atrás aí dessa competição. Mas e aí, o que é que vocês acharam desse resultado? O que é que vocês acharam do jogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!